Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo, dando minhas opiniões de futebol como torcedor, né? Eu gostaria, inclusive, de falar, eu soube que hoje é o dia do jornalista esportivo, né? Eu não sou jornalista esportivo, sou só um torcedor, só falo minhas opiniões de torcedor, é como se eu estivesse conversando com os amigos sobre futebol e falando o que é que eu acho, o que é que eu não acho. E só dizer que eu, obviamente, não substituo o trabalho de nenhum jornalista esportivo e é talvez das profissões que eu mais consumo no meu dia a dia e que eu tenho uma grande admiração. Então fica aí meu parabéns para todos os jornalistas esportivos. Isso aí. Nesse vídeo eu vou falar sobre mais ou menos a primeira metade dos 16avos de final, né? Porque tipo assim, são muitos jogos, né? São 16 jogos, então assim, ia ficar um vídeo muito longo, então dividindo em dois vídeos eu acho que fica mais equilibrado. Pra ser bem acurado, na verdade não é a metade, porque são 16 jogos e rolou um tiquinho a mais que a metade, já rolou 10 jogos, né? Segundo os meus cálculos bem complexos, eu contei aqui, acho que foram 10 já. Ou seja, um pouquinho mais que a metade, mas também tá mais ou menos ali na metade, né? Foi mais ou menos na metade dos dias, porque são, acho, se eu não me engano, são 5 dias, sei lá. Enfim, já perdi as contas. Independentemente, vamos lá falar desses jogos, né? Eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar tipo assim, de maneira geral, essa primeira metade, ao menos, foi uma primeira metade de muito equilíbrio, né? Muitos jogos sendo decididos nos pênaltis, na prorrogação ou nos acréscimos do segundo tempo. O que não é uma grande surpresa, né? Só dois times, na verdade, acabaram passando sem muita dificuldade por essa fase, assim, sem sofrer muito, com o jogo relativamente definido o tempo todo, que foram a França e os Estados Unidos. Que, assim, esses dois resultados em si também não me surpreenderam muito, porque a França pegou um time muito fraco, que era a Bósnia, que jogou muito mal na primeira fase. E a França tem sido... Eu falei a França? Os Estados Unidos pegaram a Bósnia, né? Não sei se eu falei errado logo antes, mas enfim. Os Estados Unidos pegaram a Bósnia e apesar dos Estados Unidos não ser um super time, tá em casa, tá com aquela força, tem jogado bem comparado com os Estados Unidos. E pegou um time muito fraco, que é a Bósnia. E a França é a França, o melhor time da Copa até agora em futebol jogado. E desde o início sendo apontada como um dos grandes favoritos junto com a Espanha, né? Show de bola. Vamos tentar aqui falar jogo por jogo, né? Eu não vou falar mais ou menos na ordem cronológica que aconteceu. Eu tô olhando aqui para uma tabela do chaveamento do mata-mata. Eu vou tentar falar mais ou menos assim, porque aí eu vejo quais são os times que vão se enfrentar nas oitavas. E aí eu vou disso, né? Então, histórico, a primeira 16avas da história da Copa. Vamos ver o que aconteceu. Então, o primeiro jogo que teve foi o jogo entre... Não, desculpa, não foi o primeiro jogo que teve. O primeiro jogo que tá aparecendo aqui na minha tabela. Eu sei que o primeiro jogo foi entre Canadá e... África do Sul. Vou falar então assim, né? O primeiro jogo que teve, então, primeira 16avas de final da história da Copa do Mundo foi entre África do Sul e Canadá. E o jogo foi muito ruim. Que não foi uma grande surpresa. Tanto o Canadá tem um time que é bem ok, se você quiser ser legal com eles, quanto a África do Sul também não demonstrou um futebol muito bom ali na primeira fase. Então foi um jogo assim que não teve muita emoção, não teve muita coisa, porém muito equilibrado, muita correria, mas pouco futebol bonito, vamos falar assim. E aí o que aconteceu foi que todo mundo achava que ia ter prorrogação, e aí nos acréscimos do segundo tempo do jogo normal, o jogador chamado Eustáquio, né, que é o nome se não me engano é o nome do cara lá do Coragem com Covarde, coisa aleatória. O Eustáquio fez o gol que botou o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo. E aí o Canadá vai enfrentar o vencedor do jogo entre Marrocos e Holanda, que foi Marrocos, como nós sabemos, que foi um jogo também, foi um jogo completamente oposto desse outro. Foi um jogo que foi muito legal de se assistir, muito equilibrado, também muito mais físico do que de um talento assim futebolístico, mas enfim, assim, duas equipes assim de alto nível no futebol, né? Ficam ali talvez ali na terceira prateleira ali do níveis dos times da Copa, né? Marrocos a gente se conhece bem, que enfrentou o Brasil e deu uma canseira no Brasil. A Holanda também atuou super bem na primeira fase, né? Chegou a empatar com o Japão, mas venceu sem dificuldade os seus outros dois adversários, que no caso foram a Suécia, meteu um 5-1 na Suécia, e a Tunísia, né? Que era o patinho feio do grupo. Mas enfim, o jogo pau a pau.
A Holanda chegou a abrir o placar e parecia que ia levar, mas Marrocos foi lá e empatou no finalzinho do segundo tempo, teve prorrogação, pau a pau, não sei o que, foi pros pênaltis e Marrocos ganhou com grande atuação do goleiro Bono, né, que fez boas defesas. E aí vão se enfrentar então nas oitavas de final Canadá e Marrocos, que vai ser a primeira vez que eles vão se enfrentar na história das Copas. Não que Canadá tenha disputado muitas Copas para ter um histórico muito grande, né, Marrocos sim disputou um pouquinho mais, também não todas as Copas, mas pelo menos recentemente tem disputado com mais frequência. Então essas são uma das oitavas. Outro jogo mais ou menos ali no mesmo lado da chave foi entre Alemanha e Paraguai, e esse jogo foi um jogo que foi muito legal. Primeiro que tipo assim, a Alemanha estava sendo uma seleção meio esquisita na Copa do Mundo até agora, né, meio estranha, porque ela começou metendo 7-1 pra cima de Curaçao, né, então tipo, eu tava assim já, porra, a Alemanha voltou, né? Porque, assim, uma coisa que eu sempre brincava, assim, e falava pra galera que eu conversava, é que o Brasil meteu, assim, obviamente é uma piada, né? Mas se o Brasil meteu uma maldição pra cima da Alemanha depois do 7-1. A Alemanha até conseguiu ganhar da Argentina, né? Que o Brasil também não queria que a Argentina ganhasse a Copa. Mas, desde então, a Alemanha sempre era eliminada nas fases de grupo, né? Foi eliminada na fase de grupo 2018, foi eliminada na fase de grupo 2022. E aí quando eu vi o 7-1 pra cima do Curaçao, eu falei, não, meteu 7-1, pode passar até 3 no grupo, a Alemanha vai passar, então vai ser o fim da maldição, né? Mas depois de meter o 7-1, fez um jogo duro, né, contra o seu próximo adversário, que foi a Costa do Marfim. Mas eu até achei, na época, olhando assim, eu achei que tinha sido uma coisa boa. Tipo, um jogo difícil, contra uma equipe muito boa, também muito física, e a Alemanha teve a força de virar o placar. Depois de sair perdendo de 1-1, virou pra 2-1. Então eu tava achando que era ainda um sinal de fortaleza, né, da Alemanha. E no seu terceiro jogo, perdeu pro Equador. E aí ficou aquela incógnita, porque entrou com o time titular, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, porque já estava classificado em primeiro, então fica tipo assim, será que foi realmente assim, mentalmente, fisicamente, tudo a força total da Alemanha contra o Equador, né? Aí fica aquele pensamento pairando no ar. Enfim, então assim, eu ainda tinha uma impressão que a Alemanha poderia fazer uma boa Copa ainda. E foi enfrentar o Paraguai, que, ao contrário, começou a Copa incrivelmente mal. Perdeu a estreia contra os Estados Unidos, assim, levando um vareio de bola, né? Um negócio, assim, horripilante. Depois ganhou na Turquia, meio na cagada. A Turquia ficava... Foi o que eu falei no outro vídeo, que quando eu comentei sobre a segunda rodada, que era, tipo, era os inimigos da bola contra os inimigos do gol. Que a Turquia ficava... O Paraguai não ficava com a bola, a Turquia ficava com a bola, mas não conseguia criar, não conseguia fazer gol de jeito nenhum. Parecia que era impossível eles fazerem gol. E depois no último jogo foi aquele jogo estranho que eu também comentei, que eles empataram de 0-0 com a seleção da Austrália, né, garantindo ele no terceiro lugar. Então, tipo, você tava com expectativas muito baixas pro Paraguai e expectativas assim, tipo, tava com medo da Alemanha, então eu achava que a Alemanha ia passar com certa facilidade contra o Paraguai. E eu não podia estar mais errado. O Paraguai abriu o placar. A Alemanha no vamos que vamos conseguiu empatar ali no começo do segundo tempo. O jogo foi pra prorrogação. Na prorrogação a Alemanha até fez um gol que foi anulado, que assim... eu não sei se foi correta a decisão de anular esse gol, né? Pra mim não pareceu tanto falta, né, no goleiro, mas enfim, fiquei feliz que anularam, porque eu tava torcendo pelos nossos hermanos paraguaios, né? Então fiquei feliz que anularam e foi pros pênaltis, e aí o Paraguai ganhou. E aí um detalhe importante sobre essa cobrança de pênalti é porque, tipo assim, a Alemanha... Eu até acho que eu comentei em outro vídeo, assim, que eu achava que os alemães eram muito, assim, tipo, frios, calculistas, e que parece que não tem emoção e tudo mais, e que isso assusta a gente, né? Assusta nós brasileiros, nós que somos latinos, que a gente faz tudo com muita emoção. Então, às vezes, assim, quando vai enfrentar um alemão, ou até mesmo tipo um alemão, um Bayern de Munique, não sei o que, alguma coisa assim, você fica achando os caras, assim, tipo, são uns robôs, assim, sem emoção. E assim, eu não sei se isso é só uma visão preconceituosa minha, porque, assim, eu nem conheço tão bem, assim, muitos alemães, nem nada, assim, pra poder confirmar essa minha teoria ou não. E muito menos um jogador de futebol alemão, né? Mas, especificamente para esse jogo entre a Alemanha e Paraguai, isso não aconteceu. Isso podia até acontecer antes, né? Inclusive, a Alemanha era conhecida e tinha um histórico incrivelmente bom em cobranças de pênalti. E esse lado, assim, mais robótico, sem emoção, ajudaria para isso, né? A Alemanha, eu não sei quantas disputas de pênalti teve, mas, tipo assim, se eu não me engano, teve a primeira disputa de pênalti na história das Copas, já foi com a Alemanha, numa partida Alemanha e França, que foi um dos melhores jogos da história das Copas, com 3-3 ali na
semifinal da Copa de 1982. Isso, da semifinal da Copa de 1982, que foi um jogo que foi 1-1 no tempo normal. Terminou 3-3 na prorrogação. E a Alemanha disputou e ganhou sua primeira disputa de pênalti naquele momento. E teve algumas outras disputas de pênaltis desde então, né? A Alemanha, eu me lembro de uma em 2006 contra a Argentina, né? E o que é interessante é que naquela disputa de pênalti de 82, um dos jogadores, eu não vou me lembrar o nome, perdeu um pênalti. E desde então tinha sido o único jogador alemão a perder um pênalti em disputa de pênalti na Copa do Mundo. É uma estatística muito louca, né? E como ninguém perdia pênalti, a Alemanha sempre ganhava suas disputas de pênalti. Sempre, né? Ganhou a primeira e ganhou todas as outras desde então. E aí quando foram jogar contra o Paraguai na disputa de pênalti, eles estavam com esse histórico a favor deles. E perderam. Yes. Né? Perderam assim de um jeito meio feio até. Assim, não parte futebolística, quando eu tava assistindo o nosso achei feio. Tipo, eles perderam muitos pênaltis e tal. Teve uma hora que o Paraguai ia ter que perder 2 pênaltis e a Alemanha converter para poder ir para cobranças alternadas. E aí isso aconteceu, eu fiquei, caramba, agora vai dar a Alemanha, né? Eles já se recuperaram, assim, vai ser uma virada nos pênaltis. Mas mesmo assim não, na primeira cobrança alternada, a Alemanha perdeu com o Tah, grande zagueiro Tah, né? E que inclusive tinha sido o cara que fez o gol que foi anulado, e o Paraguai converteu. Mas o que é interessante, e o grande herói também foi o goleiro Gil, né, do Paraguai, que o Caba pegou, acho que 2 pênaltis, né? Ele só não pegou o do Tah, que o do Tah foi pra fora, os outros 2 ele pegou, o Caba se garantiu na cobrança de pênaltis. Mas o que me pegou mesmo, além dos caras ter perdido os pênaltis, foi a repercussão e os detalhes que contaram do que aconteceu, que parece que quando foi pra cobrança alternada, vários caboclos da Alemanha se negaram para bater, inclusive aquele Goretzka, né? E outros mais, assim, não sei. Assim, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, mas se isso for verdade, isso é foda. O cara lá no meio da cobrança de pênalti, vamos fazer alternadas, tu pode bater aqui. Aí o cara, tipo, não vou bater não sei o que. Todo mundo amarelou, aí teve que o Tah, que é zagueiro, que nunca tinha batido um pênalti num jogo na sua história como jogador profissional, teve que bater e, infelizmente para eles, mais felizmente para os brasileiros, para os paraguaios, eu acho que para a maioria dos países do mundo, ele perdeu e a Alemanha acabou sendo eliminada da Copa do Mundo. Então vamos ter o confronto com a França, porque entre Paraguai e França, porque a França ganhou da Suécia, e como eu já tinha falado um pouco antes, França, a melhor seleção da Copa, só confirmou isso no jogo contra a Suécia, venceu sem dificuldades, né? Foi uma das poucas seleções que não teve nenhum asterisco ali na sua classificação, nem nada, e com novamente destaque pro Mbappé. O Mbappé, que, cara, não, como eu já tinha falado desde o primeiro jogo dele na Copa, o Mbappé é um cara que é um grandíssimo jogador do mais alto nível do mundo, joga no Real Madrid, entrega uma quantidade absurdas de gol, sempre, ou seja, já é um jogador top. Mas quando ele vai jogar a Copa do Mundo, ele fica mais melhor ainda, né? ele fica um monstro jogando bola. E não só nos gols, que ele já fez 6 gols nessa Copa do Mundo. E quando o Messi conseguiu fazer o seu 6º gol também contra a Jordânia, eu fiz o mesmo comentário. Das Copas de 74 a 98, todos os artilheiros fizeram exatamente 6 gols. Agora na Copa de 2026 já teve o Messi com 3 jogos fazendo 6 gols, o Mbappé com 4 jogos fazendo 6 gols, né? É uma loucura. E o Mbappé não só fazendo quantidade absurda de gols, sendo nesse momento empatado na artilharia com o Messi, apesar do Messi ainda não ter jogado as 16 avas. Ele também tem mostrado assim bem mais ativo, voltando na marcação e tudo mais e tal. O cara tá assim, tipo, com sangue no zóio, né, como a gente diz. Enfim, então podemos falar aí o Mbappé, né, tentando dar um pouquinho mais a pronúncia, mas é difícil pra mim, mas eu tô dando o melhor de si, né, como diz o outro. O Mbappé e a França passaram para as oitavas de final e vão enfrentar o Paraguai. E esse confronto é um confronto legal, porque o Paraguai já tinha enfrentado a França na Copa de 1998. Rapaz, eu tô falando muito de 1998 nos meus vídeos, né? Tendo algumas coincidências ali entre 2026 e 1998.
Não sei se é um sinal. Espero que pelo menos o final seja mais feliz pro Brasil, né? Mas na Copa de 1998 o Paraguai e a França, e lembrando, a Copa de 1998 foi jogada na França, e a França foi a seleção que foi campeã no final. Eles se enfrentaram nas oitavas de final. E era uma grande geração paraguaia, um time muito bom. E um dos destaques era o zagueiro Gamarra, né? O zagueiro Gamarra, que fez a carreira, parte significativa da carreira no Brasil, né? Jogou pelo Palmeiras, Corinthians, jogou pelo Flamengo, Internacional também, se não me engano. Grande zagueiro Gamarra. Ele foi marcado nessa Copa porque ele não fez nenhuma falta. Um lance assim, tipo assim, um zagueiro top de nível, mas também não precisava fazer falta para parar os lances. Assim, eu acho uma estatística meio doida, assim, talvez não tão relevante assim. Às vezes é importante o zagueiro fazer falta. Não sei se ele estava evitando fazer falta, mas assim, sei lá. Enfim, aí essa grande geração paraguaia jogou contra a França, que vinha meio que titubeando ali na Copa até então, e meio que deu uma titubeada nesse jogo também. O jogo foi 0-0 até a prorrogação, e aí a França fez um gol na prorrogação. E na época tinha uma regra, que foi uma regra que durou só a Copa de 98 e 2002, que era a regra do gol de ouro, né, da morte súbita, que tipo assim, se um time fizesse gol na prorrogação, a partida terminava ali. E foi a primeira vez, talvez a única, não foi a única não, porque também teve na Copa de 2002. Foi a primeira vez na história das Copas que uma partida foi decidida pelo gol de ouro, né? Que aí a França seguiu na Copa do Mundo e eventualmente acabaria sendo campeão em cima do Brasil na final, como todos nós nos lembramos, infelizmente. E aí, pronto, aí tá fechado esse lado. Jogos legais, deixa eu só ver minha colinha aqui pra ver qual é o próximo jogo que eu poderia falar. Ainda falando um pouco desse lado da chave, eu vou falar do jogo de ontem, então, que foi entre os Estados Unidos e a Bósnia. Também já falei rapidamente sobre esse jogo que os Estados Unidos venceram com tranquilidade. Não é que os Estados Unidos são um super time, uma super seleção. Eu acho que tá ali terceira para quarto nível de escalão entre as seleções da Copa, mas tem crescido com a Copa e está jogando em casa. Eu acredito que eles vão ser campeões do mundo? Não. Acho que seria relativamente improvável, mas eu não vou dizer que é impossível. Eu espero que eles não ganhem também não, porque eles iam ficar enchendo o saco se eles ganhassem essa Copa do Mundo. E assim, é improvável que eles ganhem, pra ser sincero, mas não é impossível. Assim, se tá na Copa não vai ser impossível ganhar, né? Venceram com tranquilidade a Bósnia, que é uma seleção muito fraca, como eu falei. Teve até aquele lance da expulsão e tal, não sei o que. Eu achei que foi bem assim, como posso falar, tipo, bem discutível a expulsão. Eu não acho que foi necessariamente assim, um grande erro absurdo ter dado a expulsão, mas na minha opinião pessoal não teria dado. Então os Estados Unidos vão chegar com esse desfalque importante para jogar contra a Bélgica, que venceu o Senegal. E pense no jogo que eu fiquei puto. Eu tava torcendo ali pro Senegal e tudo mais, né? E aí foi ter o jogo e o Senegal jogando fino, botando Bélgica nas cordas e tal, 1-0, segundo tempo, 2-0 num golaço. Eu falei, rapaz, a Bélgica não fez nada. E eu tava assistindo, né? E a Bélgica tinha botado o Lukaku, acho que no intervalo, e tinha até um comentário assim, tipo, o Lukaku não tocou na bola ainda, ou, tipo, não tocou, tipo assim, acho que literalmente já tinha tocado, mas assim, não tinha feito nenhuma participação importante na bola, não tinha dado nenhum toque importante na bola. Aí me vem assim, faltando 5 minutos pra terminar o jogo, acho que era 41 minutos do segundo tempo, vai um cruzamento pra área besta e Lukaku faz o gol. Assim, não tenho o que comentar sobre o centroavante Lukaku, né? Um dos grandes centroavantes da sua geração. Aí teve um novo comentário quando ele fez o gol, que foi tipo assim, agora temos um jogo. E rapaz, eles não podiam estar mais certo, porque o jogo tava tipo acabado, tava morno, tava tipo assim, Senegal vai passar, e eu já tava super feliz com isso. Aí vai lá, Lukaku faz um gol, fica 2-1. Bélgica vai pra cima e no minuto seguinte, sei lá, em 2 minutos, a Bélgica vai lá e pum, empata. Aí vamos pra prorrogação. A prorrogação fica aquele negócio, um equilíbrio e tal. E já tava parecendo um jogo assim com cara de que ia pros pênaltis. Estava assim, nos últimos minutos, acho que 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, por aí. E tem um lance lá que a Bélgica quase faz um gol. No final, tipo, todo mundo tava torcendo pro Senegal, aliviado que não tinha sido gol. Quando já estávamos preparados para seguir, vem o VAR e chama. E aí dá um pênalti.
E esse pênalti, eu discordei completamente da marcação dele. Que eu achei que foi um pênalti, assim, bem duvidoso, pra começar. E na minha opinião pessoal, quando é uma coisa, assim, muito duvidosa, tem que prevalecer a marcação de campo, tá ligado? Tipo, o Caba tava lá tipo, viu, o juiz estava lá e viu, e não marcou. Aí o VAR vai lá, fica vendo em câmera lenta e chama o juiz. Aí fica aquela pressão, tipo, o VAR já chamou o juiz, tá ligado? Aí o juiz fica vendo em câmera lenta aquele lance repetidas vezes. Existe uma chance grande de dar. E eu acho isso muito errado, porque, tipo assim, às vezes é um lance que é muita interpretação, muito ali da hora, você vê o... Tipo assim, obviamente, se for um lance assim que óbvio deveria ter sido pênalti e, sei lá, talvez o juiz não viu porque alguém obstruiu a visão dele, alguma coisa assim, beleza, esses são outros 500, né? Mas assim, um lance assim bem bobo, assim e tal, eu acho que não deveria ter sido dado pênalti, né? Mas enfim, o pênalti foi dado, o jogador Timan da Bélgica, que já tinha feito o segundo gol, foi lá, converteu, e com isso a Bélgica conseguiu uma virada histórica do ponto de vista deles, né? Do ponto de vista Senegal também, mas assim, histórico no sentido negativo. Uma virada histórica e não tão única assim, porque a Bélgica não foi tão dramático assim, mas a Bélgica tinha feito um jogo de mata-mata parecido nas oitavas de final de 2018, quando eles eliminaram o Japão também, depois de estar perdendo 2-0 no placar. Até os 25 minutos do segundo tempo, a Bélgica foi lá e virou ainda no tempo normal, né, naquela época. Ou seja, a Bélgica não tem jogado bem a Copa do Mundo, não jogou bem esse jogo, mas eles têm cancha de Copa do Mundo, eles sabem ali como jogar e tal, e isso é o que eu acho que fortalece eles pro próximo confronto, que é um confronto grande, que é contra os Estados Unidos, que é uma seleção assim, emergente em Copas do Mundo, né, mas que não tem assim, nem um pouco o nível de experiência internacional que uma Bélgica tem, né. E esse confronto é um confronto talvez um dos mais interessantes dos que já estão confirmados para as oitavas, porque é um confronto que já rolou 2 vezes em Copa do Mundo. A primeira vez foi lá em 1930, na literal primeira Copa do Mundo da história, que foi disputada no Uruguai, mais especificamente em Montevidéu, que foi a única Copa do Mundo que foi jogada em só uma cidade, foi só jogada em Montevidéu. E naquela ocasião, os Estados Unidos meteram 3-0 na Bélgica. Me lembro muito daquele dia. Meteram 3-0 na Bélgica. E o mais engraçado, e foi na fase de grupos, né? E o mais engraçado é que aquela Copa do Mundo, assim, tipo assim, muitas seleções disseram que ia participar, cancelaram de última hora, não sei o que. Era pra ser uma Copa com 16 times e acabou sendo com 13, então foi todo estranho, porque alguns grupos tinham 3 times, outros grupos tinham 4, não sei o que. Mas o que acabou é que eram 4 grupos e um time passava de cada grupo e ia pra semifinal. E aí os Estados Unidos passaram nesse grupo depois de vencer a Bélgica, né? E eu não vou lembrar qual foi outro jogo que os Estados Unidos fizeram na primeira fase da Copa de 1930, mas teve esse jogo com a Bélgica, que eu pesquisei para esse vídeo especificamente. Eles ganharam e aí foram pra semifinal, e aí na semifinal levaram uma lapada de 6-1 da Argentina, e aí, mas mesmo assim eles ficaram em terceiro lugar, que foi a melhor performance em Copa do Mundo da história dos Estados Unidos, né? E eles se enfrentaram de novo outra vez, e no caso foi no Brasil, que foi um jogo de oitavas de final também, foi um jogo dificílimo entre Estados Unidos e Bélgica, que acabou que foi um 2-1 decidido na prorrogação. Então vamos ver, expectativas para esse jogo. Fiquei muito chateado que a Bélgica passou, tava torcendo muito pro Senegal, e fiquei meio puto por causa desse pênalti que deram pros Caba, né? Mas fica aquela coisa, né? Tiraram o gol ali da Alemanha, deram um pênalti pra Bélgica, estão na disputa aí entre nós, assim, do terceiro mundo e os europeus. Os juízes, eles se equilibraram, né? Optaria. Beleza. Então esse foi um lado da chave que todos esses times aí que eu falei agora só eventualmente jogariam contra o Brasil numa eventual final, caso o Brasil chegasse na final, né? Todos esses times que eu falei são do lado de lá da chave. Do lado de cá da chave, onde está o Brasilzão, o Brasil enfrentou o Japão, e eu já fiz um vídeo dedicado sobre esse vídeo especificamente, mas na minha opinião foi um jogo muito bom do Brasil,
mentalmente, foi um jogo muito bom, porque jogou um tipo de jogo bem diferente, de manter a posse de bola, de tentar achar espaço onde não tinha. Não foi um jogo assim muito de contra-ataque, de muita velocidade, como o Brasil tinha feito até então. Então achei legal tanto o Brasil demonstrar essa nova valência, tanto o Brasil demonstrar a cabeça muito boa, tanto o Brasil nunca se aperreou no jogo e tal, não sei o que. Tudo isso foi muito bom. E é muito bom ter um cara protagonista como o Vini, e eu acho que ele fez um grande jogo, mesmo assim não tendo decidido, assim, participando diretamente de gols, ele fez um jogo muito bom. Mas também foi bom ver que outros caras podem aparecer e também ter seus momentos de protagonista quando o protagonista maior não consegue decidir sozinho, né? Já que nesse jogo principalmente era mais difícil para ele decidir, que tava muita marcação do Japão em cima dele. E aí apareceu o Casemiro, apareceu o Martinelli e apareceu o Bruno Guimarães, que na minha opinião tem sido o segundo melhor jogador do Brasil na Copa. O grande ponto triste para mim desse jogo foi a contusão do Paquetá. Que quanto mais eu penso sobre isso, mais eu fico tipo, rapaz, foda ele ter se contundido. Que com certeza ele não vai jogar o próximo jogo e tem a dúvida se ele conseguiria jogar uma eventual final caso o Brasil chegue na final. Então assim, nem se o Brasil chegar na final, não se tem a certeza se o Paquetá conseguiria jogar ou não, se recuperar ou não dessa lesão dele. Foda, né? Pois é, mas o que eu queria falar do Paquetá é só que, tipo assim, ele é um cara que não é que tá fazendo uma Copa brilhante em termos, assim, de jogar de bola, mas ele tem duas coisas sobre ele que eu acho que são importantes, assim, três, talvez. Uma é a conexão dele com o Vini. Ele joga como meio campo canhoto, então ele tem essa conexão com o Vini, os dois vieram juntos do Flamengo e tudo mais, ele consegue achar muito o Vini, e isso tinha acontecido muito na Copa do Mundo, e ajudava muito o Vini a ter esse protagonismo, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que o Paquetá é um cara muito rápido, muito forte, muito bom de marcação e recuperava muitas bolas pro Brasil, então tinha essa ajuda defensiva muito boa e ajudava a recompor, puxando uma segunda linha de 4, né, que era feita ele pela esquerda, o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Ryan pela direita, deixando o Vini Júnior mais livre para ficar lá na frente, e o Matheus Cunha também, assim, dependendo se ele tivesse um lance mais de ataque, ele também ficava mais livre. E a terceira coisa é que a presença dele mudou o esquema da seleção, porque a seleção estava com aquele esquema meio 4-2-4 e existe um buraco muito grande entre o meio campo e o ataque, e a presença do Paquetá, quando ele entrou, principalmente quando ele ficou mais centralizado, acabou que ele conseguiu fazer com que o time ficasse num 4-3-3 e desse aquela liga entre o meio campo e o ataque. Então, assim, eu acho que vai ser muito difícil ter essa substituição. Acho que o Ancelotti e o time vai ter que trabalhar, eles vão ter que trabalhar muito para achar um bom equilíbrio. Eu acho que talvez vai ser o Daninho Baiano que vai entrar, talvez vai ser o Martinelli, outra vez outro, né? Mas, enfim, vamos ver aí o que é que vai acontecer. Mas, enfim, muito positivo, tirando isso, muito positivo essa vitória do Brasil, na minha opinião. Eu fiquei muito feliz e fiquei achando muito bom várias coisas que aconteceram no jogo para essa campanha em crescimento. Gostei que eu fiz assim, porque seria muito difícil entender o que é crescimento se não tivesse sinalizado, né? Mas em essa campanha em crescimento do Brasil na Copa do Mundo 2026. Beleza, aí o Brasil vai enfrentar a Noruega, né, que a Noruega ganhou da Costa do Marfim. Talvez esse jogo tenha sido o terceiro jogo que menos teve dificuldade, né? A Noruega abriu o placar, Costa do Marfim botou pra cima e empatou, e relativamente perto do final, mas não nos acréscimos, né? Então é outra exceção aquela regra que eu falei. A Noruega ganhou num gol clássico do Haaland, de oportunismo e de bom posicionamento. Show de bila. Eu também já comentei um pouco sobre o que eu espero de Brasil e Noruega num vídeo específico, então também não vou ficar repetindo aqui. Show de bola. Então, vamos pro próximo jogo entre México e Equador. Foi um jogaço do México. Eu tava esperando agora que o Equador ia dar uma renascida na Copa do Mundo, depois de ganhar da Alemanha, e não foi o caso. Enfrentou o México, são dois times assim bem parelhos, e eu acho que até de time por time eu tinha a impressão que o Equador era mais time. Mas o México tinha o fator casa que poderia ajudá-lo bastante. Eu não sei se foi o time que na verdade era melhor do que eu achava, ou talvez o Equador um pouco pior do que eu achava, ou se foi o fator casa, ou se foi pelo dia, mas enfim, o jogo o Equador não teve muita chance. Começou um pouquinho equilibrado no começo, já o Quiñones foi lá, fez um 1-0. Pouco tempo depois o México foi lá e no outro golaço fez 2-0, e aí meio que praticamente liquidou esse jogo, não tendo mais muita coisa no segundo tempo. E para fechar, quem vai enfrentar o México vai ser a Inglaterra, que a Inglaterra ganhou do Congo. Outro jogo também muito duro, que o Congo abriu o placar, estava jogando bem, conseguiu manter o primeiro tempo todo isso. A Inglaterra não conseguia fazer gol de jeito nenhum, e teve que contar com seu grande astro Harry Kane, né? Harry Kane fez 2 gols, né?
e virou o placar para a Inglaterra já nos finalzinho do jogo. E o Harry Kane, com esses 2 gols, ele alcançou o seu 5º gol nessa Copa e alcançou 13 gols em Copa do Mundo como um todo. Então, nessa Copa ele está disputando ali a artilharia. Ele já foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018, né, que quando na ocasião ele fez, se eu não me engano, 6 gols. E agora ele tá lutando pra... Deixa eu só confirmar que ele fez 13 gols mesmo. Isso, ele fez 13 gols. Então, já que eu procurei quantos gols ele fez em Copa, eu vou confirmar quantos gols ele fez na Copa de 2018, pra não falar a informação errada. Ele fez 6 gols, exatamente. Olha aí, o Cabo não teve confiança, tinha falado a informação bem direitinho, mano. Tá inteirado aí, mas o Cabo tá inteirado. Enfim, o que é que eu queria falar? O Kane já foi artilheiro da Copa 2018 e com 6 gols, e agora ele tá com 13 gols na Copa do Mundo 2026. Não, 13 gols no total, o que é um feito muito grande, porque até pouco tempo atrás, até, sei lá, a Copa de 2002, até a Copa de 2006, na verdade, o maior artilheiro da Copa era o Gerd Müller com 14, né? Ou seja, o Harry Kane tá 1 gol atrás do Gerd Müller. O Harry Kane passou do Pelé, que tem 12 gols em Copa, e empatou com o Just Fontaine. A diferença é que o Just Fontaine fez esses 13 gols em só uma Copa, na Copa de 1958, né? Então, é mais um exemplo de um protagonista que está sendo protagonista nessa Copa do Mundo, né? Que está sendo uma Copa do Mundo bem legal, uma Copa do Mundo de muito equilíbrio, uma Copa do Mundo de muitos jogos bastante legais de assistir e de muito protagonismo dos grandes craques, que isso é algo que eu valorizo bastante. Eu gosto, assim, da figura do craque, do jogador que resolve e tal. Isso é algo que eu sempre apreciei muito no futebol, apesar de ser um cabo, assim, gosta mais da coletividade de maneira geral, mas, assim, analisando o futebol também sempre gostei daquele cara diferente, daquele craque, né? E... assim, também gosto de grandes times, também gosto quando o time funciona bem, mas, assim, eu sempre sinto que se falta aquela coisinha a mais quando não tem um craque, assim, que resolve os jogos, né? E já teve várias Copas que foram Copas mais da coletividade, né? A Copa de 2010 foi uma Copa muito da coletividade, com pouco desequilíbrio individual, né? Tanto que o melhor da Copa foi um Forlan, que não é um super craque. Copa de 2014, posso dizer o mesmo, não foi uma Copa também, assim, de grande desequilíbrio individual, tanto que o melhor da Copa foi o Messi, que obviamente é um grande craque, mas não teve uma grande exibição na Copa do Mundo, né? Principalmente no mata-mata, né? Nem se compara com a Copa de 2022 que ele fez, né? E aí a Copa de 2018 não foi, teve o Mbappé, mas o Mbappé era muito novo, não era o grande protagonista da França, teve o Griezmann que jogou muita bola, mas também não foi uma Copa assim tão das individualidades, né? 2022 teve a grande individualidade do Messi, né? E do Mbappé também, né? Então, mas ficou muito focado nesses 2 caras, e agora em 2026, pelo menos até agora, tem sido grandes protagonistas resolvendo jogos, né? Já teve o Vini pelo Brasil, né, já fez 4 gols, resolveu a primeira fase, jogou bem nas 16avas. O Messi pela Argentina, o Mbappé e talvez até um pouco o Olise pela França, né? O Harry Kane pela Inglaterra, né? Todos os grandes craques que se esperam alguma coisa, muitos deles estão fazendo a diferença. O Cristiano Ronaldo ainda tá mais ou menos, né? Vamos ver se hoje ele vai fazer alguma coisa no confronto contra a Croácia, né, que vai ser hoje mais tarde, mas até agora ele apareceu e fez 2 gols contra o Uzbequistão, que era uma equipe mais fraca, e não fez muita coisa nem contra o Congo Democrático, nem contra a Colômbia, né? Tava tentando me lembrar com quem Portugal tinha jogado. E o Yamal, que o Yamal veio contundido, mais uma questão física do que técnica, até fez um gol no primeiro jogo que ele começou como titular contra a Arábia Saudita, mas fez pouca coisa contra o Uruguai. Então, assim, também tá meio que devendo, baseado nas expectativas que se tem dele, enquanto os outros grandes craques não estão devendo tanto. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito massa e muito empolgado com essa Copa do Mundo até agora, e eu vou soltar o vídeo depois sobre qual foi a minha impressão sobre os últimos 6 jogos dessas 16avas e daí pra frente. Pois valeu, meu povo, é nóis e tamo aí. Show.